A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, lição de número 3. Hoje nós vamos falar então sobre o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. A devoção e reverência ao único e verdadeiro Deus. Texto de referência está em Êxodo, capítulo de número 20, verso 4 ao 6, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. E eu destaco aí essas expressões, né? Não é para a gente fazer nenhum tipo de escultura, nenhum tipo de imagem em semelhança daquilo que há nos céus, nem na terra e nem nas águas debaixo da terra. Versículo de número 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, todas essas expressões que eu estou destacando aqui no texto é porque a lição, de alguma forma, vai trabalhar com mais ênfase essas expressões, né? Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que é na parte das águas. Eu sou um Deus zeloso, eu visito a iniquidade, a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E o versículo 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A introdução diz, no primeiro mandamento, Deus exige exclusividade para aqueles que fazem parte de sua aliança. Agora, no segundo mandamento, ele ordena que os ídolos sejam banidos. Ele não divide sua glória com ninguém. Há alguns comentaristas que dizem que o primeiro mandamento não tem necessariamente uma conexão com o primeiro mandamento. Eu, particularmente, creio que o primeiro mandamento e o segundo estão interligados. No primeiro, ele diz que ele é o único e verdadeiro Deus, adorarás somente a Deus, só a ele servirás, só a ele prestarás culto. É o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, ele é um complemento do segundo. O segundo mandamento, perdão, é um complemento do primeiro, no sentido de que não materialize nenhuma divindade. Não torne essas divindades materializadas como as outras nações têm o costume. Ele está falando para um povo aqui, irmãos, exclusivamente a recém-saído do Egito, em que todos os ídolos do Egito eram materializados de alguma forma. Se você adora a um certo tipo de animal, eles tinham que materializar aquele animal fazendo uma imagem de escultura. Veja o que vai acontecer quando a gente começa a ler ali lá no capítulo de número 32 do Êxodo, quando Moisés se ausenta por um tempo, ele está no monte, pegando ali as tábuas da lei com Deus, quando ele passa um tempo curto, 40 dias ali no monte, ele se ausenta do povo, o povo então pede a Arão atende ao pedido do povo e eles constroem para si um bezerro de ouro. Porque era muito natural naquela época eles adquirirem qualquer tipo de imagem de escultura. Veja bem, Israel durante muito tempo foi penalizado. Até o dia do cativeiro na Babilônia, Israel era extremamente penalizado por ainda voltar a cometer esse pecado aqui contra Deus, de sempre adotar uma imagem de escultura, seja criada por eles ou seja de outras nações. Qualquer divindade que tenha um tipo de escultura, que tenha uma imagem já feita, a gente vai adotar. É natural para eles na época fazerem isso. E a gente vai ver que após o exílio, se nós estudarmos a história de Israel antes do exílio, eles sempre voltavam e quebravam esse mandamento. Sempre eles adotavam uma imagem de escultura, um deus, um ídolo, que era materializado em forma de uma estátua, de uma imagem. Pós-cativeiro, a gente não encontra mais nenhuma menção de Israel adotando a um deus, um ídolo feito por mãos humanas. Precisou eles passarem por todo um processo ao longo de muitos e muitos anos, serem triturados ali dentro da Babilônia, para pós-exílio, depois que eles voltaram para sua terra natal, você não encontra mais nenhum vestígio na história de Israel, eles adorando a um outro Deus que não fosse ao Deus
de Israel. Eles tornaram-se uma nação monoteísta em todos os aspectos. Agora, no segundo mandamento, ele ordena que os ídolos sejam banidos. Ele não divide sua glória com ninguém. Então, a ideia era cortar o mal pela raiz. Você já ouviu aquela expressão quando uma pessoa ela aceita Jesus e ela vem do mundo das drogas e ela vem do mundo da bebida, por exemplo, ela era alcoólatra. E aí, vamos supor, eu era alcoólatra e dentro da minha casa, ou aqui na minha rua, ou na casa da minha mãe, ou na casa de um parente, existe um bar, existe uma distribuidora de bebida, né? Que hoje está mais na moda a distribuidora de bebida. Então imagina eu recém-saído do mundo do alcoolismo e a casa da minha mãe lá uma distribuidora de bebida. Imagina para mim agora, toda vez que eu vou na minha mãe, esse vício que eu estou tentando largar, que eu estou lutando para largar, que eu tive até que entrar por uma casa de recuperação para largar esse vício, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, lá tem um monte de bebida, me chamando de novo, o velho homem querendo voltar à tona. É uma luta que eu vou ter que travar toda vez que eu vou na casa da minha mãe, para eu não ceder à tentação de voltar a beber. Assim era Israel, era um povo acostumado a se curvar ao sol, à lua, ou qualquer outro ídolo. Era normal para eles terem uma divindade materializada. Por isso agora Deus está querendo cortar o mal pela raiz. Imagine uma pessoa também que era usuário de drogas, né? E as amizades deles todinha são usuários de drogas também. Ele passou a fazer parte da igreja, mas os amigos que frequentam a casa dele, frequentam a escola dele, a faculdade dele, o trabalho dele, são usuários de drogas. Imagina para essa pessoa a dificuldade que vai ser para ela abandonar esse vício. Assim Deus está trazendo aqui nesse mandamento para eles cortarem esse mal, qualquer tipo de vínculo. Qual é o comportamento de uma pessoa que era viciada em álcool e ela está se libertando disso, passou por uma causa de recuperação, está tentando sair desse vício? Ela corta todos os vínculos que ela tem com amigos que bebem, com amigos que frequentam festas, ela não aceitar os convites dos amigos para frequentarem as festas. Eu me lembro que quando eu me converti, eu me afastei literalmente dos meus amigos todos, porque todos os usuários de drogas, todos bebiam, fumavam, e tudo aquilo me chamava de volta, né? Se eu estava perto de uma pessoa bebendo, me lembrava, por mais que eu não tinha ali a vontade naquele momento, mas me lembrava do tempo que a gente bebia. Se eu via alguém fumando, me lembrava do tempo que a gente fumava. Se eu via alguém usando drogas, aquilo me chamava de volta. Então o que eu fiz? Cortei todas as amizades, parei de andar com essas pessoas. Agora as minhas amizades eram amizades da igreja, povo da igreja que não bebe, não fuma, não frequenta esse tipo de festa. E aí a gente começou então a se libertar desses vícios e desse pecado. Assim Deus também está aqui doutrinando Israel. Vocês têm que me ter como um único e verdadeiro Deus, só que vocês têm que cortar esse mal pela raiz. Nenhum ídolo eu quero que vocês construam, nem mesmo aqueles que estão no céu. Mas é só um anjo, é a coisa mais linda, é um anjo com asas, é um serafim, é um querubim. Não faça esse tipo de imagem para você, nenhuma imagem. Não corra o risco de você voltar às suas práticas antigas. É isso que nós aprendemos já com esse segundo mandamento. O segundo mandamento toca com o primeiro. O primeiro mandamento estabelece a adoração somente a Deus e a mais ninguém. Já o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. Nele, Deus dá um basta na idolatria. É cortar, cortar, cortar. Imagine essa expressão, cortar o mal pela raiz. E aí é uma boa ilustração que você pode trazer para esta aula, é você perguntar para alguém, gente, tem alguém aqui que foi viciado em drogas aqui, viciado em álcool? Como você conseguiu se libertar? Aí a pessoa vai contar um pouquinho. E das primeiras coisas que a pessoa vai contar, uma das coisas mais elementares que ela vai contar, porque acontece isso com todos nós, eu já passei por isso, é a gente ter que cortar o mal pela raiz, se afastar das amizades, parar de frequentar alguns tipos de ambiente, porque mesmo a gente crente, mesmo a gente na igreja,
a gente ainda tinha certa dependência química no nosso corpo. Eu conheço amigos que, mesmo aceitando Jesus, tiveram que ser internados 6 meses numa clínica de recuperação, literalmente para fazer uma desintoxicação. Aqui Deus está fazendo literalmente isso em Israel, desintoxicando eles da idolatria. 1.1, entendendo o segundo mandamento. A diferença entre o primeiro e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma adoração ao Deus certo, ele nos chama a adorar o verdadeiro Deus e a rejeitar o Deus falso. Então, em relação a Deus, todos os ídolos são falsos. Deus é o único, toda e qualquer outra divindade é um Deus com D minúsculo, só existe um Deus. Já o segundo nos ensina a adorar a Deus certo do modo certo. Na verdade, o Deus Criador não pode ser comparado com ídolos feitos à semelhança de homens. Enquanto o primeiro mandamento nos ensina a adorar o Deus certo, o segundo mandamento nos estimula a rejeitar e nos proíbe de adorar os falsos deuses ou ao Senhor Deus de maneira falsa. O uso de imagens na prática litúrgica de adoração tende a estimular ou induzir as várias formas de politeísmo. Deus nos deu uma maneira certa de adorá-lo. Para Deus importa tanto a forma de adorar quanto a quem adorar. Não podemos adorá-lo de qualquer forma. Por mais que a pessoa construísse um ídolo ali e falasse assim, esse aqui é o meu Deus, esse aqui é Deus, o Deus de Israel. Como nós somos tendenciosos à idolatria, Israel principalmente, que estava se libertando daquilo, daqui a pouco alguém ia discordar, ia falar, não, isso aí não faz muito sentido. Eu acho que essa imagem é melhor. Olha só, ele não é libertador, então ele deve ser um Deus mais forte, assim, poderoso, assim, com mais músculo. Ele não pode ser esse Deus aí, esse Deus franzino aí, magrinho, tem que ser mais poderoso, com músculo. Então a tendência dos homens era, das suas invenções da sua cabeça, imaginando em seres angelicais ou animais terrestres ou animais marinhos, era que a gente criasse alguma coisa que pudesse simbolizar a Deus. E Deus não quer jamais que eles pensem em qualquer tipo de imagem para adorá-lo. Aí eles têm que adorar exclusivamente a Deus pela fé, sem vê-lo, mas crendo que ele está presente em todas as situações. 1.2, a proibição do mandamento. A ordenança era simples, não fazer imagens de escultura. O que era um ídolo? Era uma arte criada com ferramentas moldadas por mãos humanas e esculpida em madeira, pedra ou metal, como sendo a representação de algum ser divino. O segundo mandamento não rejeita a arte de inventar coisas, rejeita o ato de fazê-las para que sirvam de objeto de adoração. Quase todos os deuses do Egito eram representados de forma de animais. O deus Anubis tinha o corpo de homem e cabeça de chacal. O deus Sete tinha corpo de homem com a cabeça de um cão de orelhas alongadas e cauda ereta. O deus Horus tinha a cabeça de falcão e assim por diante. Olha só que imagens mais aberrantes, né? Então não há limites para a invenção humana, irmãos. Imagina você criar um deus com asas, com pé, sem cabeça, com duas cabeças. Daqui a pouco o homem está inventando todo tipo de imagem, porque não há limites para a imaginação do homem. Deus está dizendo aqui, através dessa palavra, que as esculturas, elas podem ser feitas, elaboradas, os artistas existem para isso, eles vão fazer pinturas e artes maravilhosas. Deus até vai inspirar homens e mulheres para a pintura, para a arte, para a escultura, mas nenhuma delas deve ser feita para a adoração. O mandamento informa os tipos de ídolos que Deus proíbe. Nada no céu, nada na terra, nada no mar. Logo em seguida vemos mais proibição. Aí não pode se encurvar e servir. Por quê? Porque eu sou teu Deus, sou Deus zeloso. Imagina comigo uma seguinte situação. Imagina a situação, irmão. Tanto você que é mulher como você que é homem, essa ilustração você pode levar lá para a sua classe. Imagina, é uma história, tá? A gente vai criar uma história, uma metáfora aqui para a gente entender esse mandamento. Imagina que o marido chega em casa e coloca a carteira assim do lado. Ou a esposa coloca a bolsa ali do lado. Tanto para homem como para mulher, você pode ilustrar aí. E aí a mulher colocou a bolsa ali do lado, o marido veio
E ali foi pegar o celular dela e sem querer ele viu que dentro da carteira dela tinha uma foto de um rapaz lá. E ele olha lá na carteira da mulher e fica intrigado, porque ele não conhece aquele rapaz. Não é irmão dela, não é primo, ele conhece todos os parentes dela. E por que aquela foto está ali dentro? Ele fica intrigado com aquilo. Aí ele chama ela, fala assim, bem, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Eu, sem querer, eu fui pegar o celular na sua bolsa, que você me pediu, e aí a sua carteira abriu e eu vi que dentro da sua carteira tem a foto de uma pessoa lá. Quem é aquela pessoa? Imagina você, na sua cabeça, qual seria a sua reação se essa mulher ou se esse homem dissesse assim, não, essa foto aí é do meu ex-namorado. É porque assim, eu gostava tanto dele, a gente tinha uma ligação tão linda que eu não consegui desapegar dessa foto. Eu já desapeguei de um monte de coisa dele. Mas essa foto aí eu não me desapego porque ela me lembra muita coisa boa que eu vivi com esse meu ex-namorado. Imagina na cabeça do seu atual namorado, do seu noivo ou do seu marido. Imagina na cabeça dessa pessoa que viu essa fotografia, o que ela deve estar imaginando. Isso não faz o menor sentido, não é? Você está se relacionando com uma pessoa e aí você vai lá na carteira da pessoa e encontra lá uma foto do ex-namorado. Não faz o menor sentido. Ou então você vai lá, hoje nós estamos na época das mídias, né? Dos perfis da internet. Você começa a namorar com uma moça, você vai lá no perfil do Facebook dela, ou do Instagram, e lá no Instagram dela tá lá as fotos com o ex-namorado. Faz sentido para você ficar calado, falar assim, não vou falar nada. Duvido qual é o ser humano que ficaria calado. Você vai procurar a pessoa e falar, fulano, é o seguinte, você está se relacionando é comigo agora. Então, o que as fotos do seu ex-namorado tá fazendo lá no seu perfil? Por que você ainda não apagou as fotos do seu antigo noivo lá, do seu antigo casamento lá? Aí a pessoa vai dizer, não, é porque essa pessoa ali, eu tenho muitas lembranças boas, e aí ela tem amizade ainda com a minha mãe, com o meu pai, com as minhas irmãs, e eu não queria deletar essas fotos. Irmão, não faz o menor sentido. Assim também é diante de Deus. Deus agora está dizendo para Israel, vocês são a minha propriedade particular. Eu comprei vocês, resgatei vocês do Egito. Vocês agora assinaram um contrato, há uma aliança, há um casamento. Nós estamos fazendo uma aliança a partir de agora. Então agora não faz sentido, Israel, vocês carregarem dentro da carteira, dentro da bolsa, a imagem de outro ídolo, de um Deus. Ou vocês têm na estante de vocês, pendurado lá na estante ou num quadro, a imagem de um Deus que você adorava. Por mais que você teve as suas experiências com esse ídolo, agora não faz mais sentido você tê-los, porque agora você sabe que eu sou o único e suficiente Senhor e Deus na sua vida. Um comentário da lição que eu quero trazer para nós diz: as palavras ordenadas pela boca de Deus no Sinai ainda nos assustam em nossos dias. Os ídolos de nosso século podem ser diferentes dos artefatos da antiguidade. Não temos hoje o bezerro de ouro, mas a cobiça por fama, dinheiro e sucesso se tornaram os ídolos de nossa geração. A sociedade vigente oferece uma miríade de coisas atrativas. E não importa a que ídolo nos curvemos, o resultado será sempre o mesmo: a separação do verdadeiro Deus. E agora eu amplio esta imagem deste relacionamento que você tem com essa pessoa. Talvez no seu perfil do Instagram não há a imagem do seu ex-namorado, não há a imagem, digamos assim, do seu ex-noivo. Mas imagina agora a seguinte cena para explicar esse comentário. Você começa a se relacionar com uma pessoa e você olha para o perfil dessa pessoa e você encontra lá a imagem de um helicóptero, encontra a imagem da casa da pessoa, encontra lá a imagem
até da família dessa pessoa, encontra a imagem lá do trabalho dessa pessoa, encontra lá no perfil dessa pessoa, colegas da faculdade dessa pessoa, encontra lá imagens da viagem que essa pessoa fez agora ao Nordeste, encontra imagens que essa pessoa fez agora da sua última, do seu último curso que ela fez, seu último treinamento, a sua última palestra. Você encontra lá do aniversário do filho, da filha, do cachorro, do papagaio, você encontra tudo quanto é foto, todos os dias. Aquela pessoa alimenta aquele perfil do Instagram, do Facebook, alimenta com vídeos, alimenta com fotos e tudo quanto é tipo de coisa tem lá naquele perfil. Mas você não encontra uma menção a você que se relaciona com ela. Não ficaria estranho? Assim também somos nós, irmãos. Nós não podemos dizer que temos a Deus como um único Deus, sendo que a gente devota toda a nossa atenção aos ídolos do nosso coração. A nossa casa, o nosso carro, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as nossas propriedades, a nossa saúde, a nossa vida, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz, tudo isso toma todos os espaços da nossa vida, de maneira que Deus fica na periferia do nosso coração. Deus não pode acessar o nosso coração. Deus não tem espaço no nosso coração. E aí não faz sentido eu dizer no primeiro mandamento que adoro único e exclusivamente a Deus, que Deus é o meu único Senhor, sendo que eu estou rodeado de ídolos. Embora não sejam para nós hoje imagens de escultura, mas são pessoas que roubaram a cena do meu coração. São pessoas que tomaram todas as plataformas digitais da minha vida, mas a gente não encontra uma frase, uma pequena menção do nome Jesus lá no perfil dessa pessoa. Não seria estranho isso, irmão? Uma pessoa cristã, que você olha o perfil dela, você encontra de tudo, dicas de finanças, dicas de limpeza, dicas de economia, dicas de família, dicas de trabalho, dicas de concurso, você encontra tudo no perfil dessa pessoa, mas não existe uma única frase bíblica, não existe um único versículo bíblico dizendo pelo menos que essa pessoa ama a Deus. É incoerente, não é isso? É isso exatamente que Deus está fazendo com Israel aqui e Ele quer fazer conosco também. Ele quer que a gente profira o primeiro mandamento: o Senhor é o meu único Deus, é o meu único Senhor. Mas que esse Deus encontre guarita e espaço no nosso coração e todos os ídolos, sejam eles ídolos para que sejam feitos de mãos humanas para serem adorados ou ídolos que roubam os espaços de Deus do nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deixa Deus te usar aí para ministrar essa palavra aí aos seus alunos, né? Quem sabe tem muita gente que está deixando o trabalho roubar o lugar de Deus. Eu conheço gente, irmão, você não tem noção, eu sou pastor de igreja, eu sei que eu estou falando. Eu conheço gente, irmão, que já está no terceiro trabalho, que já está na 8ª faculdade, já está fazendo a 10ª pós-graduação e não tem tempo para Deus, irmão. Que a gente tome cuidado no que nós estamos fazendo. São ídolos que estão roubando o nosso espaço, roubando o nosso tempo, roubando a nossa devoção, roubando o espaço de culto na nossa casa, porque as pessoas não têm tempo nem para ir para a igreja, mas elas não têm tempo nem para a casa delas mais, para estar com os filhos e com o marido e com o esposo, ou vice-versa, com a esposa adorando a Deus em casa. Nem em casa mais a gente tem tempo, porque os nossos ídolos tomaram espaços no nosso coração. Isso é assustador. 1.3, a explicação do mandamento. Deus se recusou a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação, mesmo assim ele declara uma razão para tal regra: o amor. Deus proíbe a idolatria porque é um Deus zeloso e ciumento. Quando retratamos o zelo divino, não o comparamos com um sentimento doentio, invejoso ou que deseja obter algo que não lhe pertence. Falamos de um zelo santo que protege sua possessão. É como o amor de um marido que ama intensamente sua esposa e não suportaria vê-la nos braços de outro homem.
O que ele tão zelosamente protege nesse mandamento é a honra de seu amor. Como Salvador, ele tem o direito de exigir como o adoremos, assim como nos ama. Ele não deseja que a qualidade do seu amor por nós seja desprezada. Esse slide aqui representa exatamente aquilo que eu falei, usando aquela metáfora, né, do namorado que encontra uma foto do ex-namorado da sua atual namorada dentro da carteira dela, dentro da bolsa dela. Não faz sentido. Deus não quer repartir a gente com outro ídolo. Deus não quer que a gente divida o coração com outra divindade. Nós somos 100% só para Ele. Tópico de número 2, avisos e promessas. É preciso cuidado na exposição do Êxodo 20, no que concerne a palavra de Deus sobre visito a maldade dos pais nos filhos e faço misericórdia, pois aos que fazem uso desses e outros textos para respaldar e defender a ideia de maldição hereditária, criando confusão principalmente em pessoas que não valorizam o estudo contínuo e sistemático da palavra de Deus. 2.1, a iniquidade dos pais nos filhos. Conforme o dicionário hebraico de Strong, maldade, em Êxodo 25, é uma das principais expressões no Antigo Testamento para indicar o pecado. Essa expressão aponta para a ideia de desvio ou depravação intencional, ou seja, o Senhor Deus está falando sobre aqueles que conhecem a sua vontade, que estava sendo revelada, mas se recusavam a viver de acordo com ela. Tais pessoas serão alcançadas pelo juízo de Deus, assim como as próximas gerações, caso compartilhem dos pecados de seus antepassados. Notar o final do versículo 5, que me aborrecem. Portanto, o texto está enfatizando a durabilidade do juízo divino, enquanto permanecer as práticas abomináveis, as transgressões da lei. Evidente que há decisões, comportamentos e modo de vida dos pais que podem resultar em consequências na vida dos filhos, mas não significa que esses filhos estão debaixo de maldição. Vide Ezequiel 18, Deus não condena o filho por causa do erro do pai, nem o pai por causa do erro do filho. A expressão aqui que eu quero destacar, né, no final do versículo 5, dos que me aborrecem. Então vamos supor que eu, a minha geração atual, aborreci ao Senhor, idolatria, sabe, feitiçaria, construção de ídolos, construção de altares a ídolos, mas eu decidi quebrar este mal e não levar adiante. Então Deus vai me dar o perdão. Esse mal vai parar em mim e não vai atingir os meus filhos. Quando é que esse mal que eu estou plantando vai atingir os meus filhos? Pelo ensinamento. Mas se meus filhos, mesmo aprendendo de mim, idolatrando, construindo altares, devotando outros deuses, num determinado momento, meus filhos falarem assim, eu quero parar com essa maldição na minha casa. Eu não quero esses ídolos que o meu pai trouxe para dentro de casa. Eu não quero essas estátuas, essas imagens. Eu quero quebrar esse protocolo que meu pai construiu. O meu filho também pode quebrar. Então eu, embora construir, eu posso quebrar. Meu filho, embora herdou esses ensinamentos de mim, ele pode quebrar. O filho do meu filho, que é o meu neto, ele pode herdar isso, mas pode quebrar. Então, qual é a palavra-chave? É aqueles que aborrecem o Senhor. Não é pela transmissão. Meu filho será punido por causa que ele aprendeu de mim e deu continuidade. Então, se ele deu continuidade, ele está aborrecendo ao Senhor, embora ele aprendeu comigo. Ele não vai ser removida a sua culpa porque ele aprendeu comigo, porque ele tem que ter tido discernimento de, embora eu aprendi com meu pai, eu não sou obrigado a continuar com as práticas do meu pai. Embora eu aprendi com a minha mãe esse tipo de coisa, eu não sou obrigado a continuar, porque eu tenho o arbítrio de dizer basta. Então, se ele, usando o arbítrio dele, meu filho, usando o arbítrio dele, disse eu vou continuar com as práticas do meu pai, porque eu acho legal, Deus vai visitar a iniquidade também nele. Visitou na minha geração e na geração do meu filho. Meu filho não parou, passou para o meu neto. Vai visitar a minha geração, a geração do meu filho e a geração do meu neto. E essa maldade vai se estendendo a outras gerações. Por isso que a gente tem que entender uma coisa. O arbítrio do homem é que vai ser o seu advogado ou seu juiz. O homem teve o arbítrio de sair dessa situação
ele teve como escolher de maneira diferente, ele tinha como optar, ele tinha como decidir de maneira divergente dos seus pais? Tinha. Ele tinha todo o direito, ele tinha liberdade para isso, mas decidiu continuar por simplesmente herdar essas tradições, simplesmente por copiar o que seu pai mandava ele fazer, ele continuou fazendo, então ele vai ser punido da mesma forma. Por quê? Porque ele tinha que ter usado uma consciência que Deus deu a ele para sair daquela maldição e não saiu. E aí o comentário aqui também que eu acho interessante para complementar essa ideia que está na revista, diz assim: na Bíblia de Estudo Defesa da Fé, encontramos o comentário sobre o Êxodo 25. Nesse versículo, Deus sugere que uma razão pela qual devemos obedecer a Ele é o bem-estar dos nossos filhos, netos e bisnetos. Como pequenas ondas que se espalham por uma superfície de águas calmas, os nossos atos produzem consequências para gerações futuras. Nós podemos criar ondas de dificuldades ou de bênçãos conforme as escolhas que fizermos. E aí eu coloco aqui uma ilustração, você pode colocar uma ilustração qualquer que você conheça. Eu creio que muita gente conhece. Eu conheço, por exemplo, histórias de pessoas que praticavam feitiçaria. E ele, praticando a feitiçaria, ele violava túmulos, ele fazia despachos, fazia coisas ruins, muito ruins, para prejudicar outras pessoas. Fazia coisas terríveis. E ele ensinou isso para os filhos. E aí as consequências dessas maldades, elas são avassaladoras. Às vezes atingem a família toda. Por causa do pecado, vai atingindo a família toda. Embora o filho ainda não tenha nem consciência do que é aquilo, mas o pecado dentro daquele movimento causa uma onda, né? Causa um movimento que atinge os filhos e os netos e vai arrastando aquilo tudo para trás, e às vezes fica as consequências, as sequelas, né? Por exemplo, existem pessoas que vão conseguir parar com as práticas dos pais até um certo ponto, mas os vícios foram tão grandes. O vício no álcool, o vício nas drogas foi tão pesado, tão alto, que ele até se libertou de uma parte das drogas. Ele não usa, por exemplo, não usa cocaína como o pai, ou crack como o pai usava, mas ele se tornou um alcoólatra, porque aquelas ondas de consequências, elas arrastaram aquele filho. Mas aquele filho, embora ele ainda está sofrendo, quem sabe, as consequências de ser um bêbado, de ser uma pessoa ali embriagada, um ébrio, ele pode dizer assim: essa maldição, essa miséria não vai passar para o meu filho. Isso vai quebrar em mim, eu vou ensinar a ele que eu aprendi com meu avô, eu aprendi com meu pai, eu aprendi a beber, aprendi a usar drogas com os meus pais, mas os meus filhos não vão. Eu vou lutar com todas as minhas forças, mas meus filhos não vão herdar essa maldição em mim. Quando meu filho nascer, eu vou blindar ele, eu vou proteger ele, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar perto dele, para ele não herdar esses costumes malditos e malignos de mim. Então o texto aqui está dizendo que às vezes aquele ambiente era tão ruim, é tão pesado, é tão devasto, que ele levou consequências para a geração posterior, por causa das consequências do pecado. Imagina uma mãe que vivia uma vida de prostituição. E aí ela, no movimento da prostituição, ela engravidou e ela tinha AIDS. E a AIDS foi transferida para o filho. Então imagina, aquela criança vai nascer com AIDS. É a consequência. Infelizmente é a consequência. Uma criança que já vai nascer com uma sequela dos pecados dos seus pais. Não é maldição, é a consequência. Deus não vai punir essa mulher no seu filho, mas as consequências são inevitáveis. Eu conheço muita gente também que demora muito tempo para restaurar a vida financeira, por exemplo. Às vezes o pai ele era tão desorganizado financeiramente, tão arrebentado financeiramente, que ele bagunçou a vida da família toda e demora muitos anos para os filhos saírem daqueles aprendizados, daqueles gatilhos mentais, daquelas armações que o pai fazia, aquele jeito de lidar com as coisas, aquelas trambiques, aqueles rolos danados, né? Meu pai, ele gostava muito de fazer rolo, era cheio do rolo, né?
Era rolo, era troca uma coisa em outra e dá uma volta e às vezes não paga o que prometeu e aquele rolo danado. E às vezes a gente herda aqueles costumes, né? Aquelas entranhas e a gente vai se envolvendo com aquilo e vira... você é o filho do fulano de tal. Aí, seu pai era meio trambiqueiro, ele era cheio dos rolos. Você tá do mesmo jeito que ele, né? Então eu não vou fazer rolo com você, não. Aí às vezes você nem é cheio dos rolos, dos trambiques, mas você é o filho do fulano, bicho, eu não vou fazer não, porque se ele aprender os trambiques com o pai dele, vai dar errado esse negócio aqui, não vou fazer coisa com esse homem não. Então às vezes as consequências atingem a próxima geração, não por maldição determinada por Deus, mas consequências dos próprios pecados dos homens. 2.2 A bênção para os que guardam os mandamentos. Assim como o juízo divino viria sobre os que se recusam a viver segundo a vontade de Deus revelada, também o Senhor Deus promete agir com bondade e misericórdia para com os que o amam e obedecem. Estas expressões amar e obedecer nos remetem às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, proferiu pouco antes da crucificação aos seus discípulos, ou seja, aquele que verdadeiramente o ama, que aceita os que têm os seus mandamentos e os guarda. O apóstolo João escreveu, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Interessante notarmos a extensão ilimitada do amor de Deus expressa nos termos em milhares, por milhares de gerações, em contraste com a durabilidade do juízo expressa no versículo 5 até a terceira e quarta geração. Uma palavra que eu aprendi sobre essa comparação, né, terceira e quarta geração para as maldições, e milhares de geração alcançadas por aqueles que louvam e adoram a Deus. Não sei se você conhece os heróis da fé, a história dos heróis da fé. E muitos de nós somos alvos dos benefícios dos heróis da fé, lá no século XII, no século XIII, no século XV. Os reformadores, os pós-reformadores, quantas gerações já se passaram desses homens e hoje nós somos beneficiados. Que maravilha! Agora as maldições, elas não duram mais que 3, 4 gerações, irmãos. Já repararam? Por exemplo, o meu pai era extremamente bebedor. Morreu, inclusive, bebendo. Morreu ali brigando por causa de 1 litro de pinga. Entrou em ataque com outra pessoa, a pessoa bateu na cabeça dele, ele morreu disso. Então morreu literalmente defendendo a bebida. E eu, como uma criança e como um adolescente dentro daquela casa, comecei a praticar essas coisas. Comecei a beber, comecei a fumar, e até meus 20 anos. Mas quando chegou em 20 anos, eu decidi, tanto por aceitar Jesus, mas um pouco antes de eu aceitar Jesus, eu coloquei algo no meu coração. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero terminar como o meu pai. Meu pai morreu com 48 anos de idade, devido às consequências da bebida. Hoje eu tenho 43 anos de idade. Eu não imaginaria, eu falava para mim assim, eu não me imagino morrendo com 48 anos de idade. Eu quero viver bastante tempo. Eu quero que meus cabelos fiquem brancos. Meu pai praticamente não tinha cabelos brancos ainda, morreu muito novo. Eu falava para mim, eu não quero morrer da forma que meu pai morreu. Então, já novo ali, depois de adolescente, quando meu pai morreu, ali com meus 18 anos, 19 anos, aí eu não fumava, bebia muito pouco, já quase parando de beber, só na época de Natal e Ano Novo, ou uma festa de família que eu colocava um pouco de bebida na minha boca. Aí logo com 20 anos eu aceito Jesus e Jesus termina de arrebentar com essa história na minha vida. E hoje a minha família, em que eu sou o pai, as minhas filhas, graças a Deus, elas pegaram o exemplo de mim depois que eu me converto. Então elas não me viram bebendo, não me viram fumando, não me viram fazendo nada de errado. Elas só me veem louvando e adorando a Deus. Então a minha geração agora para frente, milhares de geração para frente, serão abençoadas. As que foram amaldiçoadas com o meu pai, talvez o meu avô, talvez o meu bisavô, talvez o meu pai, parou em mim e acabou a conversa. Das minhas filhas para frente vai gerações e mais gerações sendo abençoadas por aquilo que nós estamos plantando agora. Então plante na vida dos seus filhos,
Você vai alcançar os seus netos, bisnetos, tataranetos, você não vai estar mais nem vivo, mas lá em várias gerações para frente, alguém vai mencionar a sua fé e a sua dedicação em ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos. 2.3. Deus quer ser ouvido, não visto. Vivemos em um tempo em que as pessoas, para serem levadas a acreditar em Deus, necessitam de um veículo de fé. Deus não se revelou no Sinai de maneira visível, mas audível. Estudiosos acreditam que a imagem pode ser uma distração em termos de adoração, que precisamos ter mais cuidado em ouvirmos mais a palavra. O ponto central do pensamento pagão era fazer ídolos para poder controlar os deuses. Esse pensamento não difere muito do nosso tempo, porque a espiritualidade contemporânea age do mesmo jeito, as pessoas não se comprometem com Deus, com a sua palavra, elas querem uma forma fácil de servir, querem um Deus mais amigável, um Deus que pode ser adaptável aos seus propósitos, um Deus que atende aos pedidos quando é solicitado. Olha essa ideia da materialização de um Deus, o tanto que ela é problemática. Imagina se nós tivéssemos lá atrás recebido uma ordem para materializar a Deus Jeová. E aí a gente ia ter que descrever isso, né? Como é que é Deus Jeová? Ele tem orelhas, ele tem braços, ele tem perna, ele tem asa. E a gente ia criar uma escultura, uma imagem do Deus Jeová. E essa imagem ia passar pelas gerações. Só que esta imagem, por ser uma imagem, ela estaria limitada a um lugar. Olha o problema que isso geraria. Então eu não tenho condições de ir àquele espaço de culto porque eu moro numa região X. Então eu já arrumaria uma desculpa, eu não posso servir a esse Deus. Então existe aqui na minha região um Deus que eu possa buscá-lo, que eu possa estar na presença dele. Tem uma divindade aqui que criaram agora. Porque já que aquela divindade lá, que é o Deus Jeová, está tão distante de nós, vamos criar alguma coisa aqui mais próxima da nossa realidade. E logo nós nos perderíamos novamente. Olha essa história acontecendo justamente com Israel, como que os homens sabem manipular isso também ao seu favor, malignamente. Lembra quando o povo foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul? E onde é que ficava o templo de adoração ao Deus Jeová? Em Jerusalém, no Reino do Sul. O que o novo rei do Reino do Norte, o Roboão, ele implantou lá em Israel? Ele falou assim, ó, Jeroboão depois vai levar avante esse movimento. Ele vai dizer assim, ó, para vocês não tem necessidade de vocês irem lá em Israel, lá no Reino do Sul, em Jerusalém, no Templo de Salomão, não tem necessidade. Não tem necessidade. Isso é bobagem. Eu vou construir altares aqui para nós em Samaria, vou construir aqui, eles construíram um bezerro de ouro, construíram altares, construíram templos nos altos, altares nos altos, e adotaram outras divindades e disseram, aqui estão os nossos deuses. Para que a gente vai lá em Jerusalém? Não tem nem como a gente entrar em Jerusalém, porque agora Jerusalém pertence ao Reino do Sul. Então, já que Jerusalém está tão distante de nós, vamos criar um Deus para nós aqui. Esses aqui agora, ó Israel, são os teus deuses. E durante muitos e muitos séculos, Israel do Norte voltou a praticar a idolatria por causa desse princípio. Deus está quebrando esse mal pela raiz. Vocês não vão ter uma imagem de quem eu sou. Por quê? Porque aí vocês podem adorar a mim aonde vocês estiverem. Quando vocês pensarem em mim, começarem a me adorar, pronto, eu já estou ali junto com vocês. Não precisa de uma representação física, de uma imagem física para vocês dizerem eu estou perto de Deus. Não precisa disso. Aonde vocês estiverem, aonde vocês colocarem a planta do pé, eu vou estar perto de vocês. E o tópico 3, o cuidado com as imagens. Deus proibiu imagens em todo tipo. Isto é uma ordem. Ele não criou esse mandamento apenas por exclusividade, mas com a finalidade de cuidar daqueles que são seus. 3.1, fugindo da idolatria. A forma primitiva certamente dizia, você não fará uma imagem esculpida. Todos os povos têm a tendência a isso. Mas Deus não pode ser fixado, localizado, limitado por uma representação. A imagem tem como objetivo de conduzir ao que ele a representa, mas também tem o perigo de substituir a meta divina pelo próprio objeto antes que o encontro com Deus seja alcançado. O ser humano rapidamente satisfeito com o que é visível e palpável,
Qual é o risco de não ir além das aparências, do visível, do físico, do que pode ser verificado pelos sentidos da visão? É o que eu falei. Imagina, constrói-se uma imagem do Deus Jeová. Então, daqui a pouco a gente vai dizer assim, não, mas Deus Jeová é só isso aí? Eu acho que não é. Eu acho que é assim. Aí vai construir uma outra imagem. Não, acho que não é isso aí não, mas não acho que é isso aqui também não. Mas eu acho que eu consigo fazer uma coisa melhor, mais parecida com o Deus Jeová. E aí a gente não teria limites para a imaginação humana. Sabiamente, Deus proíbe qualquer tipo de imagem. A imagem tem um poder de captura quase mágico da pessoa, por isso pode facilmente tornar-se um ídolo, isto é, representação que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus, Senhor da história e da liberdade. Um outro comentário aqui da lição diz: já vimos em toda a história como as imagens podem ser nocivas à vida espiritual das pessoas. As religiões do mundo que crescem a cada momento são uma prova poderosa do poder das imagens. Deus tem sempre razão quando diz não. E nesse caso ele o faz com prevenção, porque conhece o nosso amanhã. A adoração de ídolos não só afastou os israelitas do Deus vivo e verdadeiro, mas também abriu a porta a todos os tipos de outros pecados, inclusive a prostituição no templo, orgias e até mesmo o sacrifício de crianças. Isso aqui eu fiz questão de trazer aqui porque é interessantíssimo isso aqui. Cada divindade tem um tipo de aspecto que ela exige daquele que a adora. Então, por exemplo, um dos deuses mais terríveis que existiam era o deus Moloque. Dizem que eles pegavam uma criança, bebês ainda, recém-nascido, e colocavam no ventre ali daquela imagem, daquela aberração que era aquela imagem, colocavam ali no altar, acendia fogo e aquele fogo consumia aquela criança ainda viva e recém-nascida como uma forma de adoração ao deus Moloque, porque o deus Moloque exigia aquilo. Os gregos, por exemplo, Paulo teve que combater isso muito na igreja de Corinto, quando algumas pessoas vão se convertendo e vão surgindo algumas práticas ali em Corinto. Paulo está tendo que fazer algumas correções por costumes que os irmãos haviam pegado lá quando eles serviam aos deuses pagãos lá da Grécia. Havia até rumores de que haviam templos dedicados à prostituição, em que as pessoas praticavam sexo explícito ali, adorando as divindades naquele templo. Agora imagina a gente viver uma vida cristã com essas imagens na nossa cabeça, com essas formas de adoração na nossa cabeça. Isso é extremamente prejudicial, é extremamente terrível, porque cada divindade vai exigir um tipo de adoração. E quanto mais, irmãos, a divindade se aproximar das vontades da nossa carne, mais a gente vai querer adotar aquela divindade. Imagina uma divindade que chega para nós e a gente fica sabendo que para ela ser adorada a gente pode praticar tudo que a gente quiser. Sexo à vontade, a gente pode matar, a gente pode roubar as pessoas, a gente pode mentir à vontade. Quanto mais a gente faz isso, mais essa divindade vai abençoar a gente, vai prosperar a gente. Meu Deus do céu, ia faltar espaço nesse templo aí para essa divindade. Porque quando a gente tem uma divindade que faz exatamente o que eu quero e a minha vontade, a tendência é a gente se agregar a ela mais facilmente. Por isso Deus não quer nenhum tipo de imagem que relaciona-se com Ele. Ele quer única e exclusivamente a fé das pessoas em ação, para elas não colocarem desculpas em deslocamentos, mas também não colocarem facilidades. Esse Deus só me exige isso. Não, Deus não exige só isso. Deus tem a sua palavra e temos que aprender a conhecer e amar a Deus conhecendo a sua palavra. 3.2, a idolatria da mente. Nem todas as imagens falsas de Deus estão apenas nos templos, elas também existem na mente e coração dos homens incrédulos. Frases como as seguintes são frequentemente ouvidas: gosto de pensar em Deus como grande arquiteto ou artista, ou não penso em Deus como um juiz, mas apenas como um pai amoroso. É importante apontar que aqueles que se sentem livres para pensar em Deus como quiserem também estarão quebrando o segundo mandamento. Ou seja, eu mentalizo um Deus do jeito que eu quero e formalizo um tipo de Deus para mim. Então eu adoto aquele Deus para mim e rejeito todas as outras performances que Deus apresenta na sua palavra. Você está criando um ídolo também aí na sua cabeça. Não temos o direito de pensar em Deus como quisermos. A triste realidade é que todos aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus fabricam e inventam um falso Deus
em suas mentes. O mundo está cheio de pessoas que têm ideias falsas sobre Deus. E isso ocorre porque elas se recusam a acreditar no que Deus tem dito acerca de si mesmo em sua palavra. Então o caminho é conhecer a palavra de Deus. Como é que eu conheço a Deus? Conhecendo a sua bendita palavra. 3.3, a imagem que Deus aceita. A mente finita, natural, não tem como entender ou captar a grandeza das coisas que Deus realiza. Quando Deus criou todas as coisas, fez homens e mulheres à sua imagem. Aqui está o porquê de Deus rejeitar a imagem. Ele já tem sua imagem, somos nós. Nós temos permissão para fazermos imagens que representam a Deus. Nós não temos permissão para fazer imagens que representam a Deus. Afinal, o próprio já criou a sua imagem e semelhança. Nossa presença na terra já é um testemunho do poder e da glória do Criador. O pecado prejudica, mas a perfeita obra redentora de Jesus restaura. E por fim, conclusão, existem princípios que jamais devem ser esquecidos ou quebrados. Eles podem determinar tanto a bênção quanto a maldição em nossas vidas. Assim é o segundo mandamento. Então eu posso projetar o meu futuro, digamos assim, na forma que eu adoro a Deus no meu presente. Então, como que está a minha relação com Deus agora, no presente? Isso vai determinar bênçãos para as minhas gerações e milhares e milhares e milhares de geração. Mas como que eu estou relacionando-me com Deus? Eu estou quebrando as suas leis, os seus mandamentos? Saibamos que as nossas gerações, até a terceira e quarta gerações, podem sofrer consequências como essa onda que pode pegar os nossos pecados e arrastar-se por nossos filhos e netos. Amém, meus irmãos? Quero te fazer um convite, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do Telegram para você fazer parte da família EBD em Foco. Lá a gente tem muitos materiais que auxiliam aí a sua aula. Esse vídeo é apenas um breve comentário da lição para você pegar alguma ideia de maneira de caráter geral, algum ensinamento que você pode aproveitar, alguma ideia de ilustração, como eu deixei algumas aqui que você pode trazer, e aí você enriquecer a sua aula. Amém? Não deixe aí de comentar, de compartilhar essa lição com outras pessoas para o nosso canal também aqui continuar crescendo. Deus abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.